Pai, te damos graças por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em nossa vida nesta manhã. Te damos graças pela vida da pastora Eliane e pela palavra que o Senhor colocou no coração dela. Sabemos que o Senhor continuará a ministrar para a tua igreja e nós queremos ouvir-te e aplicar na nossa vida o que o Senhor nos entregará. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, igreja. Bom dia para quem eu ainda não consegui dar um bom dia. Quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. É um prazer realmente muito grande retornar aqui novamente, ver alguns rostinhos que nós já conhecemos, né, na última vez que nós estivemos aqui. É com grande prazer e também com grande temor no Senhor que nós estamos aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e também derramar sobre vocês um pouco daquilo que Jesus tem derramado sobre nós. Amém? Primeiramente, eu gostaria de saber, todos são líderes aqui? Líderes de célula, líderes de igreja, sim? Todos? Nem todos, né? Então, amém. Eu não sabia, na realidade, eu não sabia qual a palavra que o Jean ia pregar, então nós não combinamos nada do que ele ia pregar, do que eu ia pregar. Mas ele falou um pouquinho daquilo que eu vou falar também, então quer dizer que nós estamos em sintonia aí no Senhor. Amém? Gente, nós como igreja, aqueles que já caminham há alguns anos, né, que estão na igreja, que já são convertidos há muitos anos, nós já participamos de muitos eventos, muitos moveres, muitos momentos diferentes na igreja. Mas, como a pastora Cláudia fala, o básico sempre é muito importante, né? Então, o que eu vou falar para vocês não é novidade, não é algo novo, mas é algo bíblico. E o que nós precisamos como igreja, o Senhor nos chamou para sermos bíblicos. Nós precisamos ser bíblicos. Nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós de sermos bíblicos. Jesus, quando ele ressuscita e ele vai de encontro aos discípulos ali em Emaús, após a ressurreição dele, ele gastou tempo com os discípulos, instruindo esses discípulos. Ele gastou tempo com esses discípulos, dando direções específicas de como eles deveriam se comportar após, né, a ressurreição dele. Então, ele veio, cumpriu a palavra de Deus e deu direções muito específicas para a igreja. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. É sobre isso, eu quero falar sobre Atos. Eu quero falar sobre o dia de Pentecostes. No dia que o Espírito veio sobre a igreja para cumprir uma palavra que está lá escrita em Joel. O profeta Joel já havia profetizado. É claro que essa profecia ainda não se completou por completo, mas ali começou o derramar do Espírito. E nessa manhã, eu quero que você comece a abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai fazer. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre também nos nossos dias. E Jesus quer derramar do seu Espírito sobre nós. Amém? Você está disponível para o Senhor nessa manhã? Você está disponível a sair deste lugar cheio da presença de Deus? Você está disponível a sair daqui tão cheio, como jamais você foi cheio? Você está disposto? Então você pode abrir o seu coração para isso. Começa a falar ao Senhor: Senhor, eu estou disponível. Começa a dizer, você pode fechar os teus olhos e dizer isso: Senhor, eu me rendo a Ti nessa manhã. Eu estou disponível ao Teu Espírito. Espírito Santo, nós te convidamos neste lugar. Nós nos rendemos à Tua presença nessa manhã.
Nós nos lançamos diante de Ti, diante dos Seus pés, diante da Tua presença. Pai, nos faz sensíveis à Tua voz nessa manhã. Nos faz sensíveis à Tua presença nessa manhã, Pai. Que nós não saiamos daqui despercebidos, Pai. Que o nosso coração seja tocado pelo Senhor. Ah, Jesus, toca no nosso íntimo, toca na nossa mente, toca no nosso espírito, Pai. Ah, nós estamos disponíveis, Espírito Santo. Nós estamos disponíveis para o Teu mover, Pai. Nós estamos aqui totalmente Teus, totalmente Teus. Amém? Em 2 Coríntios, capítulo 11... Paulo diz o seguinte aos irmãos de Coríntios: eu os prometi para um único noivo. Paulo estava dizendo, vocês, a noiva, estão prometidos para um único noivo. E a minha preocupação com vocês é que vocês estejam disponíveis para este noivo. E que as falsas doutrinas, ou os falsos profetas, ou os falsos pastores que estão no meio de vocês, não corrompam o coração de vocês, porque eu prometi vocês a Jesus. Você foi prometido para Jesus. Você foi prometido para um noivo. Nós, como igreja, somos a noiva de um só noivo. Um só noivo. Então os nossos olhos, eles precisam estar focados no Senhor. O nosso coração precisa estar rendido ao Senhor. As nossas expectativas precisam estar no Senhor. Então no ano de 2025, que os teus olhos estejam nele. Que o teu coração esteja nele. Não nas tuas necessidades, como o Jean acabou de falar aqui. Necessidades nós temos, irmãos, e nós vamos ter. Nós vamos ter dificuldades, iremos ter frustrações. A vida cristã, ela não é uma linha reta. Ela não é uma linha reta. Às vezes nós estamos lá em cima, às vezes nós descemos um pouquinho, nós subimos, mas Paulo diz que as momentâneas tribulações não vão nos tirar da presença de Deus. Nem morte, nem potestades, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada pode nos tirar da presença de Deus. Amém? Então, que esse 2025, você comece o ano, nós estamos dando início ao ano de 2025, e que esse início seja realmente direcionado a estarmos buscando o Senhor. Porque nós vamos terminar 2025 glorificando ao Senhor, sabendo que nós completamos um ano e nós permanecemos fiéis ao Senhor. Amém? Então, lá em Atos, eu fico pensando assim, o meu coração, ele exulta tão grande, é algo que eu começo a pensar assim, o cuidado de Jesus, quando Jesus ressuscita. Jesus poderia muito bem ter ido lá diante daqueles que o crucificaram, diante daqueles homens, e falar, olha gente, ressuscitei, estou aqui, não falei que eu ia ressuscitar? Vocês me mataram, vocês me crucificaram, mas eu estou aqui. Mas Jesus, Ele não está nem um pouco preocupado com o que lá fora está pensando a respeito dele. O que Jesus faz? Vai de encontro àqueles discípulos em Emaús. Para quê? Para alinhar as expectativas daqueles irmãos. Sabe o que Jesus faz? Quando Jesus ressuscita e Maria Madalena, né, as Marias, né, vão até o túmulo, né, o sepulcro, para ver Jesus.
Jesus fala, vai, diz aos discípulos e a Pedro. Jesus tem o cuidado de Pedro. E diz a Pedro, olha, eu estou vivo, eu ressuscitei. E Jesus vai lá restaurar Pedro, gente. Jesus vai lá restaurar Pedro. Olha, Pedro, você me negou, mas eu estou aqui te restaurando. O cuidado de Jesus é tão grande com a nossa vida, que realmente Jesus nos constrange com o amor dele. Ele gasta 40 dias cuidando dos seus discípulos. E esse cuidando dos seus discípulos, ele dá a esses discípulos instruções específicas, porque Pedro, depois de ser restaurado, cheio do Espírito Santo, começa a falar a um povo que ele não conhece, e começa a manifestar o poder de Deus. E eu gostaria de ler com vocês Atos 2, a partir do versículo 42. Diz o seguinte: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Eu quero que você repita comigo. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. 4 características da igreja primitiva que eu quero falar com vocês hoje. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Como eu falei, nós como igreja já fizemos tantas coisas, gente. Nós já inventamos tantas coisas. Mas aqui nós temos a chave do sucesso daqueles irmãos. Se assim podemos dizer sucesso. Mas nós temos a chave daquilo que Jesus ensinou a eles. Porque os apóstolos diziam a mesma coisa que Jesus falava. Eu não faço nada que eu não vi o meu Pai fazendo. Irmãos, nós não podemos fazer nada além daquilo que Jesus nos ensinou. Nós não podemos fugir daquilo que Jesus nos ensinou. Está na hora de nós, como igreja, voltarmos à igreja primitiva para aprendermos com eles. É isso que nós precisamos voltar os nossos olhos. Nós precisamos ser uma igreja bíblica. E eu quero conversar com vocês sobre essas 4 características. A primeira delas, ensino, ou doutrina dos apóstolos. Vamos ler 2 Timóteo 3, versículo 14, perdão. 2 Timóteo 3. Diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu.
Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossas vidas. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é correto. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Amém? Então, a doutrina dos apóstolos é um ensino que os apóstolos receberam de Jesus. Os apóstolos não ensinavam nada que eles não aprenderam com Jesus. Então, a doutrina dos apóstolos estava baseada nessa verdade. Essa verdade que nos traz uma base para a nossa fé cristã. E envolve tudo que Jesus ensinou. Fala sobre salvação, sobre vida cristã e as promessas do Espírito Santo. Então, a nossa vida como igreja, em 2025, ela precisa estar pautada na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Aqui. A nossa vida tem que estar baseada aqui. A nossa vida cristã tem que estar baseada na Bíblia, na verdade de Deus, na palavra de Deus. Né? Então, isso nos garante e nos protege. A Bíblia nos protege, porque nós acabamos de ler que ela nos prepara, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos leva ao crescimento. Então, a Bíblia é o nosso caminho. Então, se você que está anotando aí, primeira característica da igreja primitiva é ensino ou doutrina dos apóstolos. A segunda característica, comunhão. Irmãos, a comunhão, ela precisa estar bem clara nas nossas vidas. Tem que ser, essa característica tem que estar aguçada nas nossas vidas. E existem dois tipos de comunhão. Existe a comunhão com o Pai e existe a comunhão com os irmãos. Nós vamos falar desses dois tipos de comunhão. Vamos ler 1 João 1:3. 1 João 1, versículo 3. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Então, a nossa comunhão é com o Pai e é com os irmãos também, a nossa comunhão. A comunhão com Deus, se nós formos lendo Atos 2, nós vamos ver que eles o tempo todo estavam reunidos no templo para adorar a Deus. Então, comunhão e adoração também andam juntos, porque aqueles irmãos estavam em constante momento juntos, orando, adorando, fazendo refeições juntos. Isso era uma característica. Em João 15:5 Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, comunhão tem que estar na nossa lista de prioridades com o Senhor. A comunhão traz intimidade. Eu ouvi uma frase, que talvez até vocês conheçam, né? Que diz o seguinte: é incoerente querer passar a eternidade com Jesus sem querer gastar tempo com Ele aqui na terra. Olha só, é incoerente querer passar a eternidade com Jesus
sem querer gastar tempo com Ele aqui na terra. É incoerente da nossa parte. Então, a nossa comunhão com o Senhor precisa ser uma prioridade nas nossas vidas, porque a comunhão com Ele trará intimidade. É através da comunhão que nós vamos conhecer esse Jesus, que nós vamos desfrutar da sua presença. Então, a comunhão tem que ser algo que marque as nossas vidas. Que marque as nossas vidas, comunhão com o Senhor. Nós precisamos passar tempo. E essa comunhão, ela tem que ser realmente profunda. Não é uma coisa superficial. Essa comunhão realmente tem que ser algo sólido. Porque é essa comunhão com o Senhor que vai te sustentar nos dias maus. É essa comunhão com o Senhor que vai te dar ânimo, que vai te segurar no ano de 2025. É essa comunhão com o Senhor. É como Marta e Maria. Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. Mas Jesus falou para Marta que Maria escolheu a melhor parte, ou a boa parte. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. E Jesus falou assim: isso ninguém vai tirar de Maria. Ninguém. Então, a tua comunhão com o Senhor, ninguém pode roubar. Ninguém vai roubar. Porque quando você está aos pés do Senhor, quando existe intimidade com Jesus, você vai estar descansando, conhecendo, se jogando diante dEle. E você vai crescendo com Ele todos os dias. Amém? Dentro da comunhão, nós temos a comunhão com os irmãos. Outra característica marcante dos irmãos. Eles tinham comunhão um com os outros. Eles se reuniam frequentemente. Eles estavam o tempo todo juntos. É engraçado que quando, lá em João, acho que João 2, quando João, conhecido como o Batista, ele estava batizando e ele estava com alguns discípulos e ele diz: olha lá, ele é o Cordeiro de Deus, olha, Jesus, olha lá o Cordeiro de Deus. E aqueles discípulos, João 1:37, e João falou lá, o Cordeiro de Deus, aqueles discípulos subitamente foram correndo seguir Jesus. E eles chegaram até Jesus e perguntaram: Jesus, onde o Senhor mora? Onde o Senhor está hospedado? Foi a primeira pergunta que eles fizeram a Jesus. E essa pergunta quer dizer: olha, eu quero estar com você. Eu quero passar tempo com você. Me fala onde você mora, onde você está. Eu quero estar com você. Eu quero estar junto, eu quero te ver, eu quero te seguir. Então a comunhão precisa ser um sinal, uma marca em nós cristãos. Em Hebreus 10, versículo 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. Então, comunhão está junto. O que nós estamos fazendo aqui é comunhão também. Isso é importante. E isso é importante. E não deixemos-nos de reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Paulo prometeu uma noiva para Jesus. E Paulo estava preocupado com essa noiva, porque essa noiva estava se desviando do propósito. E isso daqui que nós estamos lendo vai nos preparar
preparar. Os apóstolos prepararam aqueles irmãos para a vinda de Jesus. Embora Jesus ainda não veio na segunda vinda, mas eles estavam preparados. Nós precisamos estar preparados. É aqui, nessa comunhão, nessa reunião, que as Escrituras são expostas. É aqui que nós somos preparados como igreja, como grupo, como irmãos, como congregação. É aqui que nós somos preparados, porque Jesus não tem várias noivas. Ele só tem uma noiva. E eu e você fazemos parte dessa única noiva. Não vão haver várias noivas, haverá só uma. E nós vamos ser preparados nesse ambiente de comunhão. Porque você não vai subir sozinho, irmão. Você não vai subir sozinho, você vai ter que subir comigo. Você vai ter que subir comigo. Então você não vai sozinho, querido. Então a comunhão faz parte desse pacote. Então você não pode andar sozinho. Você não pode andar sozinho. Você precisa estar em constante comunhão. Comunhão com o teu irmão, com o teu líder, com o teu discípulo, com o teu pastor, com a tua pastora. Você precisa estar em comunhão. Primeiro com Jesus, é claro, mas em comunidade, em congregação. Amém? Outra característica, partir do pão. Gente, quando é que os olhos daqueles dois irmãos foram abertos? Quando Jesus partiu o pão. O partir do pão era algo tão característico daqueles irmãos. Era algo como se fosse as vestes deles, era algo tão nítido, que os olhos daqueles discípulos foram imediatamente abertos no partir do pão. Por quê? Porque os irmãos, eles não só tinham o hábito de fazerem refeições juntos, mas a ceia, ela foi instituída pelo Senhor. É como o Jean mesmo leu ali, Jesus na sua última ceia. Então, o partir do pão faz parte, tem que ser uma característica marcante em nós. Vamos ler Lucas 24. A partir do versículo 30 e 31. Lucas 24, 30 ao 31. Diz assim: quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E nesse momento, ele desapareceu. Então, os olhos daqueles discípulos foram abertos no partir do pão. Se você for ler a Bíblia, né, principalmente Paulo fala muito, nas reuniões dele sempre tinha um lanchinho. Uma característica nossa também, né? Na nossa cela sempre tem um lanchinho, né? Gente, mas por que esse partir do pão faz parte da comunhão? É uma coisa ligada com a outra. Nós não estamos aqui só para comer. Nós estamos aqui para a comunhão. Essa divisão, esse estar junto, esse sentar à mesa, faz parte da comunhão com o Senhor. E por isso que Jesus tinha esse hábito com os seus discípulos. E os discípulos dele faziam isso também. E Jesus, na sua última ceia, ele falou: gente, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. E todas as vezes que vocês comerem do pão e beberem do cálice, né, do vinho, vocês estão lembrando do meu sacrifício. Sacrifício que eu fiz por vocês. E que vocês façam assim até
que Ele volte, né? Paulo fala, né? Até que Ele volte. Então, nós vamos fazer isso até Ele voltar. Porque isso faz parte da nossa característica como igreja. Amém? A quarta característica, oração. Vamos ler primeiro a Tessalonicenses 5:17. Primeira Tessalonicenses 5:17. Deixa eu ver aqui como que é. Diz: nunca deixem de orar. Nunca, nunca deixem de orar. Então, oração é outra característica que tem que estar marcante na nossa vida como cristãos. Efésios 6:18. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. E orem também por mim. Peçam que Deus me conceda as palavras certas para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Amém? Então, orem no Espírito em todos os momentos, em todas as ocasiões. Então, a oração precisa ser uma característica marcante nas nossas vidas. Amém? E Jesus, Ele mesmo nos deu exemplos. Ele orava de madrugada, Ele orava antes de tomar qualquer decisão. Ele orou pelos seus discípulos, Ele orou por mim, orou por você. E Ele orou na cruz. Então, Jesus nos deixou o exemplo, e Ele nos ensinou a orar. Ele nos deu um modelo de oração, através da oração que nós conhecemos do Pai Nosso. Ele nos ensinou a orar. Então, a oração, ela precisa ser com fé. A nossa oração, não só por nós, mas por toda a congregação, ela precisa ser feita todos os dias. Todos os dias. A oração tem que ser uma característica. E sabe o que aconteceu? Qual que foi a consequência dessa vida? A consequência disso, que os irmãos eram cheios de temor. Sinais e maravilhas eram feitas no meio deles. Eles eram queridos por todos. Davam testemunho. Tinham empatia um pelos outros. E havia crescimento no meio deles. Amém? Gente, os irmãos eram queridos pela sociedade. Eram bem vistos, né, pela sociedade. Eram cheios de temor. Eles tinham temor no coração deles. E maravilhas e sinais eram feitos no meio deles. Por quê? Porque eles se dedicaram a uma vida intensa com Jesus. Eles se dedicaram a uma vida intensa. E por isso que essa é o caminho, na realidade, esse é o caminho que nós devemos percorrer no ano de 2025. Para alcançarmos o pleno conhecimento do Senhor. Esse é o caminho. O start de hoje estamos de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós como igreja, de sermos pessoas bíblicas, sermos pessoas que têm uma comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos. Nós precisamos partir o pão entre nós, e nós precisamos nos dedicar à oração. Isso precisa pautar o nosso ano de 2025, para nós termos, talvez, um sucesso
eu não chamaria de sucesso, mas algo que o Senhor nos chamou para fazer. Algo que o Senhor nos comissionou a fazer. É isso que nós precisamos para 2025, para alcançarmos, para estarmos mais próximos do Senhor. A minha expectativa realmente para 2025 é: eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu não quero estar fora daquilo que Deus está fazendo. Eu não quero estar fora. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. E Paulo diz o seguinte: tudo isso aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. E Atos 2:39 diz o seguinte, que essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. Sermos cheios do Espírito Santo é uma promessa para você, é uma promessa para mim, é uma promessa para todos. Então, como igreja, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor separou esse dia, para sermos cheios do Espírito Santo, para estarmos 2025 cheios do Espírito Santo. Amém? Então, nós não podemos perder nenhuma oportunidade nesse ano de 2025. Que você abrace todas as oportunidades para você ser cheio. Que você abrace todas as oportunidades de crescimento com o Senhor. Que realmente as tuas expectativas nessa manhã realmente sejam alinhadas àquilo que realmente importa. Aquilo que realmente tem relevância. Aquilo realmente para o qual nós fomos chamados. Porque Jesus falou: não andeis preocupados, ansiosos. Porque quem corre atrás das coisas são os de fora. Quem corre atrás de coisas. Nós primeiro precisamos nos posicionar no Senhor e procurar o Senhor. Que o restante, as outras coisas, nós vamos alcançando e o Senhor vai nos dando. Amém? Então, essa é o caminho, né? Esse é o caminho que nós devemos trilhar no ano de 2025, para estarmos mais próximos do Senhor. E eu gostaria de te convidar a ficar em pé nessa manhã.